Pessoal, boa tarde. É uma alegria imensa estar na presença de vocês. Alguns novos amigos, algumas novas amigas, mais velhos companheiros, velhos professores, né? O senhor Tássio, que me ensinou a experimentar essa paixão pelo cinema brasileiro. Ainda me lembro das nossas aulas, assistindo Terra em Transe, entre outras coisas importantes, entre outras grandes obras. Bem, gente, é um momento de apreensão, mas é também um momento de alegria, porque a gente vê uma efervescência, né, professora Sandra? Né, Risolete? A gente vê uma efervescência, a gente vê as pessoas se levantando, dialogando, e apesar dessa imensa turbulência que nós temos hoje em dia, dessa brutalidade, do culto ao ódio, a gente tem sim um espaço para pensar a política, repensar, fazer a crítica, manifestar a nossa oposição à corrupção, sim, mas sem transigir 1 milímetro do ideal democrático. Isso é inadmissível. Pois bem, minha gente, está aqui nesse tempo da cultura, nesse espaço que é iluminado com a presença de Aloysio. Aloysio mantém esse espaço de portas abertas. É por isso que tantas pessoas que nos instigam, que nos animam, como o professor Geraldo Magelo, que chega agora, como Cefas, tantas pessoas, o Dudé, esse grande artista. Esse espaço acolhe essas pessoas que amam a arte justamente pela inspiração do Aloysio. Eu agradeço especialmente a ele, professor Adriano. Nós já estivemos aqui outras vezes. Pois bem, nós estamos aqui basicamente para um momento de celebração à literatura. E para pensar nisso, é preciso lembrar alguns livros que exigem constante revisitação. Eu peço perdão por lembrar de alguns clássicos, mas há momentos em que a gente precisa reverenciá-los mesmo. É o caso de livros como O Admirável Mundo Novo, 1984, O Processo, Triste Fim de Policarpo Quaresma, 18 Brumário. São livros que duram para sempre, São obras que permitem pensar a sociedade, o comportamento político, inclusive as deformações nesse comportamento político, e a forma como a cultura pode ser instrumento para fundamentar decisões que, lamentavelmente, tendem ao conservadorismo. Lamentavelmente, essas decisões muitas vezes enfraquecem o ideal de coletividade. Pois bem, para pensar nesses livros, eu acho que cada um desses livros oferece, entre tantas outras obras que ajudariam a gente a pensar nesse momento, mas eu pensei de forma rápida, de forma apressada nestes, por conta de alguns detalhes que se evidenciam. Por exemplo, quando a gente lembra da curiosa sociedade estamental imaginada por Aldous Huxley, em Admirável Mundo Novo, a gente pensa numa sociedade que é dura, uma sociedade que não admite nenhuma concessão, a mínima ascensão social. Uma sociedade que é moldada pelo ódio de classe, uma sociedade em que a educação é profundamente alienante, e, lamentavelmente, isso faz com que a gente pense no Brasil atual, no Brasil contemporâneo. Será que a gente está condenado a condenar as diferenças? Será que a gente está num momento em que a gente está condenado a ser igual? Isso é profundamente preocupante. Será que a gente vai insistir no repúdio a quem é mais pobre, a quem vivencia a sua sexualidade de uma forma diferente? Será que a gente vai insistir no repúdio a quem tem uma cor de pele diferente da nossa? São esses momentos que a gente tem verificado. A gente não pode recorrer a isso, porque essas são características de uma sociedade dominada pelo medo, e o medo conduz ao ódio.
somente recorrendo aos estudos da manipulação midiática para entender como um notório réu, né, nós sabemos quem é esse notório réu, o Eduardo Cunha, né, com a folha corrida que remonta a mais de 20 anos, como é que um cara desse, como é que uma figura como essa se arvora à condição de juiz? Né? E para julgar justamente uma presidenta contra a qual não pesa nenhuma acusação. É um paradoxo terrível, né? Um desafio à lógica, não é um desafio à corrupção, à Constituição brasileira. É um desafio à lógica, né? É algo que nos assusta, faz pensar na nova língua aplicada e replicada em teletelas, né? Nos jornais revisados por discípulos do grande irmão. Como no romance de Kafka, a gente já cria a convicção de que Dilma é culpada. Né? Agora resta encontrar o crime e encontrar as provas. Né? Você tem um processo que se adianta ao julgamento, né? Que se adianta a qualquer racionalidade, você já tem o veredito imediato. Isso é uma agressão ao Estado democrático. Pois é, meus caros, a gente pensa em Policarpo Quaresma, na sua aventura quixotesca para reformar o Brasil, aos safanões. A gente se recorda de certos paladinos, né, que hoje são figuras recorrentes nos jornais. Querem salvar o país escudados no voluntarismo, né? São os redentores que veem a si mesmos como Deus e sem compreender que a mudança depende de esforços coletivos e instituições que são verdadeiramente democráticas. E essas instituições, elas são a casa onde impera a reflexão e a atitude corajosa, e não a vaidade, e não o maniqueísmo. Pois bem, é claro que a gente pensa sempre no 18 de Maio, que é um grande ensaio que sintetiza jornalismo interpretativo e ciência política da melhor qualidade. O Temer, na sua ambição e na sua imensa mediocridade, conserva inacreditável semelhança com Luiz Bonaparte, um governante francês que despontou como uma solução conservadora na França do século XIX. A diferença é que, ao contrário do desprezível sobrinho de Napoleão, Temer nada tem a oferecer em termos de estabilidade política. O Brasil do século XXI dificilmente aceitará de bom grado atentados à democracia, ainda mais capitaneados por arautos da mais reluzente corrupção. Olha, revisitar todas essas obras, por mais que pareça um exercício banal, eu acho que é importante, porque são ficções, são crônicas, são reportagens que iluminam esses tempos confusos. E a gente vê inúmeras farsas apregoadas como narrativas verossímeis. Há quem defenda uma democracia carcomida, idêntica àquela da República Velha, tão bem descrita por Lira Neto, na sua biografia de Getúlio Vargas. Olha, nessa democracia carcomida só cabe a participação popular quando instrumentalizada em favor do capital, como convém ao fascismo. A grande questão que se anuncia para nós é que cabe aos segmentos progressistas seduzir pelo poder da narrativa, até mesmo para pensar e repensar o futuro. Trata-se de valorizar o sentimento de história e o sentido da história para aglutinar diversos segmentos partidários que se propõem a buscar a reivindicar um país mais justo. Então, gente, eu lanço essas considerações iniciais aí para instigar o debate, para provocar. Eu passo, compartilho depois com você.